tradicional, até mesmo porque a proposta aqui é uma troca de experiência. Então essa folha aqui não é um sermão. Essa folha aqui é a letra de uma música que nós iremos cantar no final. Então não se preocupe. Tá bom? Então vamos ler todos juntos, bem forte. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Bem, vou pedir para a Simone ler a minha versão. Os irmãos acompanham. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Irmãos, vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado por esse dia, Deus, por essa oportunidade maravilhosa, Deus, que está aqui na tua casa, Deus, te servindo, Deus, te adorando. Te agradeço, Deus, por esse privilégio, Senhor, e que sejamos aqui, Deus, canal de bênção, Deus, para a edificação desses irmãos que estão aqui. Em nome de Jesus, Deus, fale a cada coração aqui. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Nós podemos sentar. O tema, tragédia, dificuldade, aprovação da família. Quem aqui não passa, ou não passou, ou tem passado, e lá na frente ainda poderá, passar por essas situações. Mas, como o apóstolo Paulo diz aqui nesse versículo, as pessoas precisam entender que não é só uma parcela, não, mas todas as coisas que acontecem na nossa vida, acontecem na permissão de Deus e cooperam para o nosso bem. Então, de repente, não é o nosso tempo, não é esse momento que nós queremos que a coisa se solucione, mas é no tempo de Deus. Então, a gente precisa ter paciência, e é sobre isso que nós devemos tratar nesse momento aqui. A paciência que precisamos buscar em Deus, como está escrito lá em Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, o nosso Deus é assim, um Deus que está conosco, e quando nós paramos, às vezes nós não estamos orando assim e percebemos que parece que Deus não está ouvindo, mas Deus está ouvindo. E diz a palavra que Ele se inclina lá no céu, para ouvir a oração do seu Deus. Então, sim, agora vai. Mas a falar do testemunho propriamente dito. Tudo começou quando, no finalzinho de 2009, nós descobrimos que estávamos grávidos. Descobrimos que estávamos grávidos logo após. Eu estava grávida. Logo após o falecimento da dona Andressa. Foi assim na semana. E aí foi tipo um renovo para a família. Nossa, Deus está renovando, está aumentando a família. Não passou muito tempo, nós descobrimos que tínhamos perdido o bebê. Foi algo meio traumático, porque foi logo assim que fomos fazer a primeira ultra, e aí não se ouvia coração de bebê, e começou todo aquele dilema, e toma-se remédio para segurar bebê, que já não tinha mais, mas que o médico... Tem uma esperança. Então fizemos tudo certinho e aprove Deus que não fosse assim. Tudo bem, choramos muito, eu muito mais, claro, porque a parte chorona da relação sou eu. Eu sou mais forte. Mas entendemos que assim era a vontade de Deus. Não parou por aí. Um mês depois de ter feito todo aquele processo de curetagem, fui pegar o exame e descobrimos que aquele embrião, feto, tinha uma deficiência. Essa deficiência chamava-se atipia trofoblástica, que com o passar do tempo descobrimos que era um câncer de placenta. Aí a gente glorificou muito mais a Deus, porque a gravidez não continuou. Mas essa atipia trofoblástica, esse câncer de placenta, era necessário que eu fizesse um acompanhamento durante um ano. Fiz um acompanhamento durante um ano, mensalmente fazendo um exame de gravidez, beta-HCG, porque se eu estivesse grávida, ou melhor, eu não estava grávida e não podia estar, mas se detectasse no exame que tinha algum hormônio de gravidez, era porque eu tinha adquirido câncer. Mais uma vez glorificamos a Deus, porque passamos por essa aprovação e ficamos um ano fazendo exame, toda vez o exame vinha e dava negativo.
nesse período de um ano a gente não podia engravidar. Ok, passamos por isso, glorificamos, o Senhor sabe de todas as coisas. Depois da tristeza, do choro, que alívio, graças a Deus, porque o Senhor não permitiu. Amém. Mas passamos a querer engravidar e a ter filhos e tudo mais. Mas aí eu entro aqui. Vamos chegar na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 21. Sabe assim? Gênesis 21. Aí aqui no livro de Gênesis, né, nesse livro que está falando aqui da situação de Sara, a situação de Abraão, você deve saber dessa história. Mas Deus tinha um propósito ali, né, com Sara e com Abraão de ter um filho. Deus até concedeu um filho, mas imagine aí, tantos anos já velho, já cansado, e Sara já sabendo da situação que não vinha mesmo, pegou lá uma das suas servas, acho que o nome dela Agar, né, para poder ter um filho, e já estava aí, nasceu lá o Ismael, se não me engano, Ismael, e passou o tempo, Deus chama Abraão, chama Isaac, eu vou mas já velho, Senhor, e Deus concede. Mas nesse versículo que eu vou compartilhar com os irmãos aqui, eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concedeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Vou chamar a atenção aqui, ao tempo determinado, né? Então, Simone vai dar sequência aqui, mas queria que os irmãos fizessem bem isso. O tempo determinado de Deus. Tem um tempo de Deus, a gente não sabe. Mas assim como Deus planejou aqui, tinha um tempo determinado, aconteceu na vida de Sara, aconteceu na vida de Abraão, no tempo de Deus. Aí, procuramos especialistas, né? Porque depois desse um ano que não podia engravidar, logo após a gente começou a tentar engravidar. E passou-se mais um ano e a gente não engravidava. Procuramos especialistas, fizemos todos os exames e aí descobrimos que nós tínhamos 1% de chance de engravidar normalmente. Aí nesse dia ele chorou muito mais do que eu. O senhor até compartilhei de uma forma mais cômica, mas como só não está filmando agora, eu vou falar. Não pode não fez. Foi assim, algo que foi muito triste, claro, porque você ouve de uma médica: olha, vocês têm 1% de chance de engravidar normalmente. Vocês não adianta fazer inseminação artificial. Não dá jeito. Porque os espermas do Marcelo tudo doido, tudo um pro lado do outro. Entenderam, meninas? E eu também tinha um problema no útero e tal. Viu? No meu foi muito mais. Tá certo, mas assim, nós tínhamos um carro que era aquele Corsa branco, e já pensou, certo, vai ter que vender o carro. Sim, isso que eu vou falar. Porque a gente não tinha. Ela falou que fertilização artificial. Nada, não tem como. Temos, se for o caso, fazer inseminação artificial não dá certo, fertilização in vitro. Fecundar o óvulo fora e botar lá dentro. Meus irmãos, assim. Várias chances de não dar certo. Mas o valor é assim, justamente. A pessoa, professora, entendeu? Músico, é muito mais. E tipo, cada vez que você tenta fazer, você gasta tipo 10 mil. Você tentou, não deu certo, é mais 10 mil. Mais 10 mil. A gente certo de que não teria 10 mil, não tinha como, não tinha outra opção. Tipo, 10 mil não vai rolar. Então, só temos que orar. Mas saímos de lá muito tristes. Mas Deus ainda não tinha falado: meus queridos, não vai rolar, não é dessa forma que você vai precisar ter. Deus não tinha falado nada. Tudo bem. Chegamos em casa, compartilhamos com alguns da nossa família. Na igreja, os amigos mais próximos sabiam. E começamos a orar. Oramos, continuamos orando e trabalhando.
Eu vejo Eliseu ali e eu me lembro que eu engravidei logo depois da viagem missionária que a gente fez lá em Itatiaia. A água de Itatiaia, a gente quer engravidar, vai para Itatiaia. Não, nós fizemos uma viagem missionária lá e essa viagem missionária foi muito boa, assim, sabe? Espiritualmente, trouxe frutos para a vida dos adolescentes das nossas igrejas e para as nossas vidas em especial também. Mas passamos por mais esse período de ser certos de que não teríamos o dinheiro e nem perguntamos e nem pensamos e cogitamos a possibilidade de fazer, porque a gente sabia que não tinha. Então não adianta sonhar com uma coisa que não tinha. Tudo bem. Aí passamos a orar. Meus irmãos, foi um tempo assim difícil, sabe? Porque você ora e chora. Aí, mas tenha fé, porque você sabe que Deus pode, afinal de contas, o nosso Deus pode todas as coisas, mas como o Marcelo falou, tudo tem seu tempo certo. Aprove o Senhor e engravidamos. Ai, graças a Deus. Gravidez tranquila, não tive problema nenhum, até o dia do parto. O dia do parto do João Vitor não era naquele dia. Ele era para nascer no dia 22 de fevereiro. Você vai falar? Não. Ah, tá. 22 de fevereiro. Mas aprove o Senhor que não fosse assim. Fui dar entrada na minha licença maternidade lá em Nova Iguaçu. E com muita dor de cabeça, passando mal. Muita dor de cabeça, o Marcelo estava comigo. Fui na escola, dei entrada, fiz tudo direitinho e cheguei em casa. Quando cheguei em casa, eu já também, Deus providenciou tudo, já estava minha mãe em casa. E a gente só chegou em casa, mediu a pressão, viu que estava alta. Continuando com dor de cabeça, liguei para minha médica, ela mandou eu para o hospital. Chegamos lá no hospital, aí todo aquele procedimento, passei mal na sala da médica, fui internada às pressas, porque eu estava tendo um pré-eclâmpsia. Vocês sabem o que é um pré-eclâmpsia, né? Eclâmpsia, pré-eclâmpsia. E começaram a monitorar João Vitor e tudo mais, o João... Bom, lembro da nossa... Da irmã dela, esposa da Adriana. Renata. E logo quando soube dessa situação da pré-eclâmpsia, o coração ficou muito... Você não sabe? Ligar pra minha mãe. Eu não entendo de medicina, né? Você não sabe que eu sou músico. Mas a única informação que eu tinha sobre pré-eclâmpsia é o quadro de Renata. Então os irmãos imaginem qual foi a nossa atenção ali, a minha atenção e não poder transmitir para ela a nossa preocupação, porque é agressão, né? Então não adianta eu chegar para ela assim e ficar, então tem que transmitir. Só pior. E a pressão era assim, ia 13, ia 15, ia 12, ia 14, estava descontrolado, 18. Eu sei que a enfermeira tinha uma maquininha que ficava ligada direto. Aí eu, nossa, tá 20 e pouco, 22, 18, 19. Aí a enfermeira perguntou, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, mamãe, tá tudo certo, não se preocupa aqui não. Mas eu não sei como falar sobre a aparelho que estava atrás dela. Mas enfim, a situação é essa. Mas queria fazer uma observação aqui que na hora eu fico vendo aqui trabalhando sobre Abraão antes do Carlinhos falar comigo lá no nosso futebol de sexta-feira. Estava vendo esse texto, né? E ver essa oportunidade. E Abraão saindo do Libanão, onde quer que ele chegava, ele construiu um altar para adorar a Deus. Daí a gente sabe que o altar é o lugar de adoração. Trazendo para a nossa realidade, né, a gente passa por situações, por momentos, por lugares, é sempre, né, é importante a gente, mediante essa situação, não perder o foco. Mediante essa situação, as situações da dificuldade, está sempre com foco em Deus, buscando a Deus, orando, louvando e adorando. Né? Porque a gente sabe que o altar, no Velho Testamento, é o lugar da adoração. E já no Novo Testamento, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O altar está em nós. Diz a palavra lá em Coríntios, nós somos templo do Espírito Santo. Então, é fácil de, nessa hora, de flutuar o pensamento, a gente esquecer disso. Esquecer que nós somos templo. Nós podemos parar
e mesmo mediante essa situação, parar e orar, parar e adorar o Senhor, glorificar o Senhor. Né? Porque a gente pensa que só para adorar o Senhor tem que estar tudo bem. A gente tem que ter o salário, a gente tem que ter o nosso carro, tem que estar tudo bem, não pode ter diversidade, né? Não pode ter tragédia nenhuma na família e é fácil adorar. Né? Mas quando as coisas começam a piorar, a diversidade vem aí que nós temos que permanecer fiéis. Não é verdade? E consciente de onde nós estamos, ali está um altar, ali é um lugar de adoração, nós temos que ser luz, expressar ali a glória de Deus. Né? Então, o que nesse momento nós tivemos como experiência marcante também foi a questão da oração, né? A questão da busca, a questão do adorar. E quando nós cantamos aquele cântico, não importa a circunstância, nossa, irmão, muito bom, né, de cantar esse louvor em todas as situações, tanto as coisas boas, as coisas não ruins, não é verdade? Mas quando você está no meio do problema e você consegue erguer a Deus ali uma adoração, se não importa a circunstância, eu quero te louvar, é muito bom. E Deus contempla essa adoração. Eu lembro de uma expressão de um ministro do louvor, ele estava falando sobre uma situação, que era mais ou menos assim. Estava lá o anjo levando os pedidos de oração para Deus, mais ou menos assim. E o anjo chegava, Senhor, lá na terra, o irmão João está orando, ele está orando, está buscando o Senhor, ele está pedindo o Senhor uma bênção para o seu filho. Aí Deus, tá bom, vá lá, abençoe o seu João. E passava um tempo e o anjo lá de novo, lá estava a dona Ana orando, pedindo para o Senhor converter lá, tocar no coração do esposo dela, lá para ela vir os caminhos do Senhor e tal. E o Senhor, tá bom, vá lá, abençoa essa mulher. E assim foi. O Senhor, está lá o Joaquim orando o Senhor, pedindo o Senhor um carro, porque ele tem sido fiel ao Senhor em tudo. E aí, Senhor, e Deus vai lá, tá bom, anjo, vai lá e abençoa esse homem chamado Joaquim, enfim. Mas de repente o anjo chegou para ele, para Deus, e disse assim: Senhor, tem lá alguém diferente, ele não está pedindo o Senhor nada, não está pedindo nada, mas ele está adorando o Senhor de uma forma assim, e está te glorificando, ele não fala nada, não pede nada. E Deus vai chegar para o anjo e diz assim: vai lá e dá tudo para ele. Então, quando nós olhamos na palavra de Deus e vemos que Deus escolhe, não é verdade? Deus está sempre escolhendo, vendo na palavra. Deus, ele prepara, Deus, ele está abençoando, Deus, ele também procura, ele está procurando esses adoradores. Então, não é porque nós vivemos, às vezes, no meio de uma tragédia, que nós vamos deixar de ser adorador. Adorador no meio da tragédia, no meio onde tudo está bem, mas ele também está adorador. Tá? Pode continuar, senhor. Então, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu sabia que eu estava com muita dor de cabeça, eu sabia que eu estava passando muito mal, mas eu nem lembrava que existia um negócio chamado pré-eclâmpsia. Também, né, gente? Se eu lembrasse disso, o negócio ia ficar pior. Eu só via minha mãe entrar no quarto com aquele olho cheio de lágrimas. Eu falei, meu Deus. Aí saía do quarto, falava um pouquinho comigo e começava a chorar, saía. Aí depois vinha o Marcelo, brincava um pouquinho, e assim foi. Nisso durou, isso era umas 4h30 da tarde. E a minha médica mesmo só chegou às 9h30 da noite. Entrei para a cirurgia, foi tudo tranquilo. Eu comecei o parto com uma pressão, acho que 20 e pouco, 18, sei lá. E assim que tirou a placenta, foi para 15, na hora. Desceu. Então o problema do pré-eclâmpsia também é na formação da placenta. Algo que eu já falei para vocês que teve um problema na placenta anterior também. Mas enfim, aprove a Deus que João nasceu lindo. Eu não pude ficar com o João porque tinha tomado vários remédios e eu precisava ficar à noite sendo acompanhada, porque eu podia ter convulsão, o pré-eclâmpsia não tinha acabado, tomou remédio, acabou. Não é assim, eu também não sou dessa área, não entendo, mas não é assim. E aí não fiquei com o João na minha primeira noite. Fui pro CTI e o João foi para o berçário. Passei a noite inteira, dormi, acordava, eu acho que muito pelo efeito de anestesia e tal. Acordei de manhã no outro dia, eu queria ver meu filho, não podia, porque trâmite de transferência de quarto e tal. Eu sei que no outro dia, às 5h pouco, eu estava já com o João no colo, o João bem, graças a Deus, e a gente pôde pegar o nosso milagre, né? O nosso milagre aqui agora está bem levadinho, mas a melhor criança do mundo.
Mas é um milagre que a gente tem para cuidar. Foi esse milagre que o Senhor nos deu, esse milagre que o Senhor reservou a nós, a gente cuida e coloca nos caminhos do Senhor diariamente. E nosso pedido a Deus é sabedoria para saber educá-lo. Vendo assim, pessoas aqui na igreja, 2, 3 filhos, a gente está com lá 2 anos. Aí começa a ver a adolescência, mas tudo tem seu tempo, né? Vamos aproveitar o momento. No momento agora ele pede pipa, pede bola, né? Não importa o tamanho da pipa, o tamanho da bola, se é couro, se é de plástico, não sabe ainda, mas tem que aproveitar esse momento, né? Vai chegar um momento que ele vai pedir, né? R$50, e a gente vai pedir um carro emprestado. Aí eu quero ver, ele não empresta nem pra mim. Aí se ele emprestar pro meu vamos discutir a relação. Mas é benção, irmãos. Deixa eu terminar então. Então termina. Então, e aí, mas eu tô bem, né, gente? Não tô chorando. Firme. Então, aí, passado esse período todo, a gente veio com o João para casa. João, milagre realmente de Deus, porque eu não podia, eu fiquei hipertensa depois do parto. Eu ainda sou hipertensa. Depois do parto, tem que ficar tomando alguns cuidados. Mas João, assim, é um milagre tão perfeito que normalmente criança não dorme à noite, né? E o João veio para casa, dormindo a noite toda, não tive assim problema nenhum. Deus fez tudo no tempo certo, como o Marcelo falou anteriormente, da maneira certa, na hora exata. Fala da faculdade, tudo. Tá, aí passando, então, todo esse inteirinho, a gente passa por algumas situações na nossa vida que eu estava até conversando isso com a minha mãe. A gente não sabe por que a gente passa, mas a gente passa e depois a gente glorifica, porque não tem outra forma. Marcelo falou para eu falar da minha faculdade, foge um pouquinho do foco da gravidez em si, mas também foi outro milagre. Eu sou funcionária da Prefeitura de Nova Iguaçu, sou professora, não tenho faculdade ainda, estou cursando, mas o milagre maior, meus irmãos, é porque eu entrei na faculdade de uma forma que ninguém entra. Eu não fiz vestibular. Mas foi legal. É verdade. Olha aí, quando eu friso bem que eu não fiz vestibular, porque eu lutei muito. Eu fiz vestibular quando eu tinha 17, 18 anos, umas 3, 4 vezes. Era pagou pré-vestibular no Fiz. Muito tipo, vai ver, não sabe mais. Tá bom. GTI um pouco, né? Então eu falo assim, com tanta ênfase que não fiz vestibular, porque eu sei o quanto é sacrificante um adolescente, um jovem fazer vestibular. Se você tem um adolescente, um jovem fazendo vestibular em casa, meus irmãos, cuida, porque é muito difícil. É algo assim, é um período que você é dedicação integral. E eu passei por isso. E eu não fui aprovada no vestibular. Por que eu não fui aprovada no vestibular? Porque eu não escolhi a carreira certa e porque não era de Deus e não era naquele momento ali. Isso eu só fui perceber, eu tinha 17, agora eu tenho 33. E olha, gente. Geral vai saber. Eu sou uma data. Eu só fui perceber isso no final do ano passado. Quando existe um incentivo do governo chamado PAFOR. Esse incentivo do governo é para os professores da rede municipal, ou estadual, rede pública, para que os professores tenham a sua graduação. Você faz uma inscrição e você aguarda. Eu fiz a inscrição faltando 1 minuto para meia-noite, que era a hora que ia terminar. Saí do culto da igreja, pensei, vou tentar. Aí fiz, cheguei em casa, Marcelo foi, me ajudou, fiz. Faltava 1 minuto para meia-noite. Foi. Depois fui para o sorteio, meus irmãos, não fui sorteada. Saí chorando. Porque eu falei assim, gente, eu fiz há 1 minuto, faltando para meia-noite, deu, né? Foi, já tô lá dentro. Chorava, mas saí firme, mas chorava. Aí cheguei e falei, não passei, mas só fui entender depois. Não fui classificada. Para entrar naquele momento ali. E neste mesmo momento eu descobri que a minha mãe estava com câncer de mama. E
E aí eu entendi, nossa Senhor, eu não posso ir para a faculdade agora. Passamos pelo câncer de mama da minha mãe, ela fez a cirurgia, fez quimioterapia, fez radioterapia, e a minha mãe era o meu esteio, ela que ficava com o meu filho para eu trabalhar. Mas Deus é tão misericordioso, tão maravilhoso, que a minha mãe morava longe de mim, e aí Deus fez toda a mudança. Minha mãe está morando embaixo da minha casa, e minha mãe está bem. Minha mãe, a gente ainda está nesses processos assim, né? Mas a gente vai fazer os exames e a gente crê, assim como Deus fez com a irmã Cristina, que há cura e que a minha mãe já está curada. Aí eu entendi. Nossa, eu não podia estar na faculdade naquele momento. Gente, caí, torci o joelho saiu do lugar. Estava eu na fisioterapia. Aí me liga, o telefone toca. Aí, Simone, não, para você comparecer aqui na faculdade rural, que para fazer a sua matrícula. Eu falei, matrícula? Como assim? Você fez inscrição? Ai, gente, o joelho estava manco, estava ruim, mas como eu queria pular? Não dava, né? Porque estava toda ruim. Mas o meu coração transbordava de alegria e de gratidão ao Senhor, porque mais uma vez, no tempo certo, na hora exata, no momento de Deus, aconteceu isso. E hoje eu sou, como é que fala? Universitária. Hoje eu sou universitária, estou cursando o segundo período de letras, português e espanhol. Na faculdade rural aqui em Nova Iguaçu. Então, gente, deixa eu terminar. Então, já vou passar a mão. Eu só queria falar mais uma coisa, que em meio às tragédias, em meio às tribulações, em meio às dificuldades que a gente encontra, às vezes não precisa nem ser a impossibilidade da gravidez. Às vezes não é a enfermidade, às vezes é um arroz que não tem dentro de casa, né? A gente não sabe, Deus dá na medida que cada um pode suportar. Mas, mesmo nas tribulações, confusões, dias difíceis, de choro e solidão, que a gente acabou de cantar, sempre haverá para mim uma porta aberta, a hora certa, a resposta certa, um livramento especial. Missionária da Renault, da então, Fiat, tá bom. Da Renault. E eu vou adiantando logo o assunto mesmo, ele não queria que eu trabalhasse mais na Renault, na Fiat. Por quê? Deixa eu falar. Porque ela sai de casa muito cedo, ganhava pouco. Eu falei, Simone, sai disso, vai estudar para ser professora. Eu vejo você lidando com criança, não fala rapidinho, lidando com criança na igreja, você tem talento para lidar com criança, para ser professor, e lá não é o que Deus colocou. Porque eu entendo que vocação, que chamado, está totalmente ligado à questão da vocação. E o chamado vem da palavra vox, né? que a voz também gera vocação. Então ela tem uma vocação, uma habilidade específica para lidar com criança que está fora da tua vocação. Então vai estudar para você ver quem vai me bancar. É o último. Sai, vai estudar para ser professora. E ela saiu de lá. Foi ela pedir para sair dela aumento. Não, segura mais um pouquinho. Não, pede para sair de novo, aumentaram de novo. Mas enfim, ela saiu do trabalho. Com todo aumento, a fatura que aumentar lá, ela saiu, foi estudar, se formou, certo? E começou a trabalhar no mesmo ano que eu me formei, eu fiz o concurso pela misericórdia de Deus. Aí o que acontece? Ela começou a trabalhar numa creche, a creche assinava na carteira uma coisa, mas só podia pagar outra coisa. Mas esses esquemas assim, um pouquinho, né? E ela R$350. Isso. Aí ela fez um concurso, né? Lá de Nova Iguaçu. Fala a sua palavra. E eu vou falar, né, já vou falar. Aí e ela não estudava para o concurso. Eu fiquei muito Simone, tu tá vendo televisão e não tá estudando. Olha só, gente. Olha só. Você vai fazer essa prova. Escuta que eu vou falar, não vai. Mas foi bom, né? Mas, dando sequência. Aí, de repente, Simone faz a prova. No dia que ela foi fazer a prova, era domingo de manhã, 6 e pouco, ela me acorda para levar ela no lugar da prova. Nem sabia onde era, tive que ligar para o meu padrasto, para poder vir morar lá em casa, para levar lá, tal, aquela coisa toda. Eu falei, Simone, tem acordou cedo. Hoje ninguém te culpa na igreja. Você não vai passar nessa prova dele. Olha! Você não estudou nessa prova. Olha, pera, deixa eu ver. E ela fez a prova. Aí tá.
Saiu o resultado, ela passou na prova, mas não foi chamada ainda, né? Ela foi classificada, mas não foi convocada. Aí passa um ano, Simone, nós estamos no concurso, Marcelo, eu estou orando, Deus me mostrou que eu vou entrar nessa prova. Tá bom, mas no edital estava dizendo que a validade do concurso era um ano. 2 anos. 2 anos. E só tinha 200 vagas. Só sei que passou, acabou a validade e o concurso aumentou mais um ano. E Simone, aumentou mais um ano. Estou te falando, hein, rapaz. Convocada. Viu? Não é que ela foi convocada? E só bênção, entendeu? Mas eu queria pedir para os irmãos abrir agora a palavra, já finalizando. Isso tudo foi antes do João Vitor, tá, gente? A gente ainda... Assim que eu entrei para Nova Iguaçu, eu descobri que não podia engravidar. Mas aí Deus já tinha me dado... Efésios, irmão. Esse texto aqui, Efésios 3:20. Eu vou pedir para a Simone ler. Luiz, vamos acompanhar aí. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém, irmão? Amém. Esse é o nosso Deus, ele vai infinitamente mais. Amém. Amém, irmãos? É. Agora, esse texto aí foi o texto que originou uma canção de Asaf Borda. E Asaf Borda, eu vi essa semana o testemunho dele, sobre o filho dele, né, é semelhante, né, ao nosso, né, numa situação de, acho que eles tentaram 4, 5 vezes e perdia, e Deus deu essa palavra para ele, uma situação que ele tinha, e dentro dessa palavra, o Senhor, ele foi compondo essa música que eu vou cantar agora. Eu vou tentar cantar, vai ser, mas a música é bem conhecida, os irmãos me ajudem, porque a música é infinitamente mais. Quem sentar aqui, porque Simone também vai cantar. Diz assim a canção. Sim, eu sei, Senhor, que tu és soberano. Tens os teus caminhos, tens teus próprios